Olá, sou Vanderleia Trajano, eu sou graduada em Administração de Empresas, pós-graduada em Controladoria, Auditoria e Perícia Fiscal. Também tenho MBA em Gestão Empresarial e Marketing. Estou agora desenvolvendo o meu projeto de estágio para meu curso de licenciatura em Letras em Inglês. E eu convido vocês aí para assistir e compartilhar esse material, ok? Vamos lá! Esse estudo tem como objetivo identificar os benefícios das atividades lúdicas na educação infantil. E qual o papel do professor com relação aos jogos e brincadeiras na educação infantil para o desenvolvimento sensório-motor da criança de 0 a 3 anos. Vygotsky, ele diz o seguinte, que o bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento. Segundo Fenelon, na educação de modo geral e principalmente na educação infantil, os jogos e brincadeiras são um potente veículo de aprendizagem experiencial, visto que permite, através do lúdico, vivenciar a aprendizagem como um processo social. Brincar é muito mais que diversão, é viver, é crescer, é ir para um mundo imaginário e lá ter experiências únicas. E aí, vamos brincar? As circunstâncias vividas pelas crianças, especialmente de 0 a 6 anos, fazem muita diferença para o seu crescimento e a formação do seu pensamento e dos seus sentimentos. Nessa fase, é muito importante que os professores criem boas condições para que as crianças aprendam, cresçam e se desenvolvam dentro de um ambiente escolar. Iremos agora entrar no tema do lúdico, né? Que o que seria lúdico? É a qualidade daquilo que estimula através da fantasia, do divertimento e da brincadeira. O lúdico, além de ser um facilitador do desenvolvimento e da aprendizagem, torna-se uma atividade essencial, né, para o desenvolvimento integral da criança. Necessita que seja bem concebido e trabalhado pelos professores na educação infantil. Segundo Piaget, o lúdico é formado por um conjunto linguístico que funciona dentro de um contexto social, possui sistema de regras e se constitui de um objeto simbólico que designa também um fenômeno. Buscando me aprofundar sobre o assunto e lendo algum material na internet, artigos, blogs, identifiquei os benefícios do trabalho lúdico na sala de aula para o ensino-aprendizado. E dando alguns exemplos aqui que a gente pode citar. Por exemplo, criar um ambiente interessante e propício a um melhor aprendizado, coopera para o conhecimento da criança, permitindo que a criança aprenda brincando, promove a aprendizagem e patrocina o desenvolvimento físico, intelectual e social da criança, colaborando com a saúde mental, facilitando a socialização, comunicação e a expressão das crianças. O lúdico, como ferramenta de metodologia pedagógica, permite ao professor ensinar brincando, sem cobrança, tornando o aprendizado significativo e de qualidade. O professor também ele precisa ter uma atenção à maneira que cada aluno interage com seus colegas e com os demais professores durante o período da aula e no decorrer das suas atividades. O professor deve sempre procurar verificar como a criança brinca, fala, qual a visão dela sobre o mundo que ela está ao seu redor, como ela organiza o seu pensamento, como ela manipula os objetos, qual a lógica e como ela aprende. Vamos agora entrar no tema do faz de conta para a criança, para o mundo infantil. Permite que ela conheça mais sobre si mesma e sobre o mundo que está à sua volta, com relação às outras pessoas e aprende lições importantes para a sua vida adulta. Elas aprendem muito com a imaginação e por meio das brincadeiras de faz de conta, elas desenvolvem muitas habilidades, desde desenvolver problema, lidar com situações de medo, insegurança, lidar com situações novas, muitas vezes vividas pelos familiares e amiguinhos, aprender a se comunicar, a entender as outras pessoas, criando empatia e muito mais. O brinquedo também pode incorporar todo o imaginário criado pelo universo infantil, a partir dos desenhos animados, dos livros infantis, dos contos de fadas, das fábulas e das cantigas populares, por exemplo. Ao representar essas realidades imaginárias, os brinquedos dão vida às asas à imaginação dos pequenos, estimulando as brincadeiras de faz de conta e criatividade. Era uma vez uma linda casa, um lindo jardim. Em uma linda manhã de domingo, nasceu Aninha, a bela flor do meu jardim. E o sol sorria para mim.
sempre não tem fim, porque encontro o cheiro da aninha em cada flor do meu jardim. Que tal agora conhecermos alguns tipos de aprendizados com brincadeiras de faz-de-conta? Vamos entrar nessa aventura? Brincando com bonecas, a criança coloca sua própria vida no universo da brincadeira com a boneca e expressa suas emoções e sentimentos. Nesse tipo de faz-de-conta, a criança aprende sobre si mesmo. Ao imaginar ser outra pessoa, animal ou uma personagem de conto, por exemplo, permitirá que a criança interprete papéis diferentes da sua realidade e assim conseguirá se colocar no lugar do outro, criando importante habilidade de empatia. Quando uma criança brinca de médico e cuida de algum machucado do seu brinquedo favorito, faz com que a mesma conheça sentimentos desconhecidos. Essas experiências podem ser confusas e assustadoras no primeiro momento, mas permitirá sentir novas sensações assimilando essas novas emoções. Quando uma criança ou mais crianças desejam, por exemplo, fazer uma roupinha de papel para uma boneca, podem surgir várias dúvidas com relação ao material utilizado, como papel, cor, medida, tipo de roupinhas. E quem fará o quê? Com isso, gerará dúvidas ou divergência de opiniões, e assim serão obrigadas a resolver os problemas entre elas. No momento da brincadeira, desenvolve a linguagem e a comunicação. Isso ocorre, por exemplo, quando elas imitam os pais, amiguinhos e professores, ao escreverem uma historinha e organizam todo o cenário imaginário, fazendo conexão entre a linguagem falada, escrita e leitura. O ato de brincar pode ser administrado pelo professor independentemente dos objetos ou dos elementos, do momento ou do ambiente que a criança está inserida, permitindo-a que ela utilize sua própria imaginação para criar, recriar e inventar. O ato de brincar é fundamental para toda criança, pois, ao brincar, entra em um mundo indispensável à saúde física, emocional e intelectual da criança. A arte de brincar é a arte de aprender e de se relacionar com o mundo, e as crianças fazem isso, a princípio, com uma exploração do ambiente. Ao brincar, a criança entra no mundo da imaginação e consegue realizar seus desejos e contribuir uma aprendizagem sem frustração. O brincar na educação infantil é de suma importância, porque é a maneira mais simples da criança aprender a lidar com as regras, as frustrações da perda, a socialização, fundamental para a vida adulta. Conforme Fontana e Cruz, a partir do momento que a criança assume um papel qualquer na brincadeira, ela passa a operar com um significado de sua ação e submete seu comportamento a determinada regra. Isso conduz ao desenvolvimento da vontade, da capacidade de fazer escolhas conscientes, que estão intrinsecamente relacionadas à capacidade de atuar de acordo com o significado de suas ações, ou de situações e de controlar o próprio comportamento por meio de regra. Até aqui ficou claro a importância do brincar para o desenvolvimento escolar da criança. E podemos destacar algumas importantes contribuições, como, por exemplo, contribui para estabelecer os vínculos afetivos, ajuda a compreender o mundo à sua volta, favorece a cooperação, ajuda a fortalecer as funções cognitivas, ajuda a lidar com algumas angústias e frustrações. Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, brincar é um dos direitos garantido, porque as brincadeiras são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo, físico e emocional, especialmente nos primeiros anos de vida. Vamos conhecer agora os brinquedos educativos e pedagógicos? Você sabe a diferença entre eles? Vamos lá. O brinquedo educativo, a criança brinca e aprende sozinha. Já o brinquedo pedagógico, que é mais utilizado em sala de aula, necessita da orientação e do acompanhamento do professor. Os brinquedos pedagógicos e educacionais têm papel fundamental nas brincadeiras, sendo importante para o desenvolvimento da linguagem motor, cognitiva e social. Explicando melhor sobre o desenvolvimento motor e cognitivo, ela explica que a criança conhece o mundo pelo movimento, indo atrás dos brinquedos, dos objetos que fazem parte do seu mundo, e analisando como eles são, qual o seu peso, seu tamanho, sua cor, seu formato. Tudo isso pode estimular o movimento indireto e ajudar na formação do conhecimento. Como já falamos anteriormente, na utilização dos brinquedos pedagógicos, o professor precisará explicar e orientar como brincar e interagir com eles. E são utilizados para um certo tipo de aprendizagem, sendo possível utilizado em sala de aula.
Os brinquedos educativos, por outro lado, a criança pode aprender brincando sozinha, sem nenhuma ajuda ou acompanhamento do professor responsável, de forma livre e com poucas regras. E elas são capazes de ensinar e desenvolver na base da tentativa e erro, sempre de maneira divertida e encorajadora. Só reforçando aqui o que a gente já viu até agora, os brinquedos, eles são recursos bastante construtivos e estimulam as crianças em todos os campos e sentidos, tanto visual, tátil, né, auditivo, motor, psíquico, social e afetivo. Agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos de brinquedos pedagógicos e educativos. Brinquedos pedagógicos, podemos dar aqui como exemplo jogos de memória, dominó, jogos com cores, letras e números. Educativos, jogos como quebra-cabeça, brinquedos de encaixar e de empilhar, com muitas cores, formatos e som, como por exemplo chocalhos. Como o foco desse estudo é conhecer atividades lúdicas, como brincadeiras, jogos, música de criança e outras, que colaborem para o desenvolvimento sensório-motor da criança de 0 a 3 anos, iremos exemplificar brinquedos para essa faixa etária. Brinquedos que induzem ao movimentos, como bolas, triciclos, carrinhos e todos os outros recursos que levam a criança a se movimentar. Essas brincadeiras pedem mais interação com outras pessoas, o que faz bem para a socialização. Continuando com os exemplos, vamos falar agora dos brinquedos que apresentam estímulos sensoriais. Brinquedos macios e sonoros, como por exemplo, os móveis, instrumentos musicais, bonecos, e carrinhos de tecido, mordedores, brinquedos com texturas e tapetes de atividades. Brinquedos que estimulam as brincadeiras mais imaginativas, como panelinhas e jogos de encaixar. Brinquedos que estimulam a memória, o raciocínio, a criatividade e a coordenação motora, como, por exemplo, fantasias, tintas, massinhas de modelar, quebra-cabeças e blocos de montar. Dando continuidade aqui e trazendo mais exemplos, vamos citar agora as brincadeiras simbólicas, onde leva as crianças a ter um contato com a natureza, como, por exemplo, brincadeira de fazer comidinha. São nos ambientes naturais onde elas podem encontrar os melhores e mais variados ingredientes, como gravetos, sementes, folhas, flores, terra, barro e pedrinhas. Tudo isso vai ser ótimo para elas elaborarem sua comidinha e brincarem com as suas outras coleguinhas. Você sabe escolher o brinquedo certo? Você sabe quais os cuidados necessários você precisa ter na hora de escolher o brinquedo? Então me acompanhe. Vamos prestar atenção aqui em detalhes muito importantes para o nosso conhecimento. Caro professor, você deve ter muito cuidado na hora de escolher o brinquedo certo, porque eles devem seguir critérios básicos para não se tornarem um perigo para os seus pequenos. Vamos lá. Algumas recomendações aqui que a gente pode citar. Por exemplo, ter atenção à faixa etária recomendada para o produto. É importante que eles não tenham pontas nem sejam cortantes. Peças pequenas, especialmente, são muito perigosas se usadas por crianças com idades inadequadas. Portanto, vamos prestar muita atenção na hora de escolher o brinquedo, ok? Eles precisam ter peças grandes para evitar que a criança consiga engolir, que tenha identificação do Inmetro. Este órgão garante que o brinquedo tenha requisitos mínimos de segurança. New Blog. Pesquisando na internet, encontrei aqui o blog da Rede Batista, onde ela fala sobre esse tema e eu trouxe aqui para a gente também acrescentar aí o nosso trabalho, tá bom? Conforme o blog, né, da Rede Batista, ela afirma o seguinte: é na aventura de brincar, enquanto aprende, os novos repertórios se constrói de forma natural e divertida, enquanto inúmeras habilidades começam a se formar. Achei muito interessante essa parte aqui, que veio a completar tudo que a gente está falando desde o início do trabalho, né? Ele citou alguns exemplos, como atenção e concentração, imaginação e criatividade, socialização, memória e raciocínio, coragem e autoconfiança, paciência e disciplina, respeito aos limites e regras, senso de competição saudável, motivação, comunicação, coordenação motora. E agora vamos entender um pouco sobre jogos educativos.
Como já sabemos, eles podem ter um papel importante no contexto psicopedagógico, porque ele cria um ambiente positivo, favorece a aprendizagem e a imaginação. E agora vamos entender um pouco sobre os jogos educativos. Estão presentes nos jogos a brincadeira, a magia, a imaginação, gerando na criança o entusiasmo, a emoção e o prazer de fazer e de aprender. Ajudam as crianças a vivenciarem regras sem julgamentos nem cobrança. Elas aprendem a esperar a sua vez e com as regras elas aprendem a ganhar e a perder. Aprendem a lidar com sentimentos, como frustrações de perda e alegria de vitória. Assim descobre como lidar com sentimentos, sejam eles bons ou ruins. E com isso incentivo a autoavaliação da criança, que poderá averiguar por si mesma os progressos que é capaz de alcançar, fortalecendo assim sua autoestima. Sabemos que quando uma criança está com autoestima alta, a ansiedade diminui, permitindo assim que ela consiga realizar as tarefas relacionadas à aprendizagem com maior motivação. Jogar, criar, desenhar, cantar, recordar, modelar, acrescentar mudança e entrar em contato com os elementos ou objetos ajudam a criança a se expressar e pensar sobre o mundo utilizando diferentes sentidos e forma de expressão e favorece o desenvolvimento como a linguagem, a coordenação motora e a sensibilidade. Exemplo de jogos para a faixa etária de 0 a 3 anos. Arremesso, descobrir os barulhos usando instrumentos musicais, latas, brinquedos, pega-pega, jogos de tabuleiros e outros. Outros exemplos com o uso de aplicativos. Com videogames, as crianças podem falhar, superar obstáculos, persistir e ganhar. Ensinam as crianças no valor da persistência e funcionam como grandes motivadores. O professor pode buscar jogos que façam parte do conteúdo curricular de sua matéria ou que sejam condizentes com os objetivos que deseja que os alunos aprendam. Como a gente está falando de jogos, eu tinha feito um projeto sobre gamificação. E tem uma parte interessante sobre essa matéria que eu vou só falar em poucos vídeos aqui para acrescentar o conteúdo que eu acho importante também para o professor buscar entender um pouco sobre esse trabalho, sobre essa metodologia de trabalho em sala de aula por meio de gamificação. Então, vamos nessa. Celulares, internet, realidade aumentada, redes sociais, ambiente virtual de aprendizagem, games, aplicativos, estão presentes no dia a dia dos nossos estudantes. Hoje, encontramos facilmente vários aplicativos em ambiente virtual e gratuito, né? Há milhares de sites com jogos educativos, com exercícios mais gamificados e vamos aproveitar essa oportunidade e trazer esse material para dentro da nossa sala de aula. A metodologia da gamificação traz um envolvimento emocional, favorece a criação de um ambiente propício ao engajamento do aluno na sala de aula. Com a utilização dos jogos em atividades pedagógicas, a sala de aula passa a ser um ambiente atraente, traz resultados inovadores, atrativos e motivador, com a mudança de comportamento. A utilização de jogos dentro de uma aprendizagem personalizada permite ao professor e ao aluno uma visão clara de progresso durante o processo de aprendizagem, com feedbacks, metas, recompensas, resultando do maior engajamento e atuando diretamente na experiência de cada um, fazendo total diferença no aprendizado. Para fazer um bom uso dos jogos educativos, o professor precisa conhecer as opções que existem, se interessar em aprender como elas funcionam, quais são as suas possibilidades de interação com o conteúdo e conhecer os níveis de dificuldades para que sejam coerentes à faixa etária e o interesse do aluno. A escolha dos jogos a escolha dos jogos que mais se adaptam às propostas de aprendizagem e seja mais assertiva e que facilita a adesão ao aluno e o motiva a aprender cada vez mais.
Podemos destacar aqui algumas vantagens da aprendizagem baseada em games. Estudantes mais interessados, maior engajamento dos alunos, cursos mais enérgicos, desenvolvimento da autonomia, desenvolvimento das competências comportamentais, desenvolvimento das competências emocionais, melhorar a interação e colaboração entre os alunos, maior retenção dos conteúdos escolares. Muitos julgam o uso dos jogos na sala de aula como uma forma de passar o tempo, de brincar, de diversão, mas precisamos dar o devido valor que os jogos educativos merecem. Entender que gamificar não é apenas tornar o ensino em brincadeira, e sim a utilização de elementos de jogos em área que não é jogo. O aluno aprende com os jogos e com as técnicas dos jogos e consegue aplicar o que aprendeu na sua vida real. A utilização de softwares educacionais na educação só faz sentido na medida em que os professores o concebem como uma ferramenta de auxílio em suas atividades didático-pedagógicas para o planejamento e realização de projetos interdisciplinares. Como os elementos básicos de uma estrutura de um game podem ser explorados. Podemos iniciar destacando como elemento básico a emoção. O outro que a gente pode também destacar é a diversão. A narrativa, seja através de uma história ou uma trajetória de eventos, é outro elemento básico que desenvolve dentro da gamificação. Podemos destacar também a progressão, ou seja, são itens que mostram quando o aluno avança a cada etapa dentro do jogo. Também não podemos deixar de destacar são as regras e as limitações do universo do game que fazem parte da metodologia da gamificação. E claro, o que eu venho falando desde o início, né, que é aumentar o engajamento e melhorar o relacionamento entre os alunos dentro e fora da sala de aula. Aprofundando mais o conhecimento sobre atividades lúdicas e brincadeiras para criança de 0 a 3 anos, eu encontrei o site do Laboratório da Educação e também fiz uma pesquisa sobre algumas atividades que podemos desenvolver junto a essas crianças. Mas, para início, eu gostaria de falar um pouco sobre esse laboratório, né? O Laboratório da Educação é uma organização não governamental dedicada ao desenvolvimento do conhecimento aplicável, atuando na interface da teoria e da prática, a fim de fortalecer os processos educativos dentro e fora da escola. Segundo o Laboratório da Educação, podemos desenvolver algumas atividades com as crianças a partir de 6 meses até 12 meses, onde o bebê já está crescendo. E aí ela cita algumas atividades muito interessantes, como conhecendo os alimentos, né, mostrando os alimentos para a criança, brincando, explorando os brinquedos, cantando e fazendo gestos, brincando no banho com a criança, cobrindo e descobrindo. São atividades interessantes que ajudam a criança a aprender. Vou trazer mais um exemplo aqui, mas lá no site tem vários exemplos de acordo com a faixa etária. Mas eu trouxe mais um aqui para a gente conhecer, que é os jogos de observação e cores. Estou lendo o que está escrito no site, tá? Quando estiver na rua, aponte para a criança todas as coisas à sua volta, que tem a mesma cor. Exemplo, o carro, a placa, a blusa, a bicicleta são vermelhas. A grama, o ônibus e o manequim são verdes. Jogos de observação e fala são passatempos que ampliam o olhar e o vocabulário e podem ser feitos em qualquer lugar, estimulando a imaginação e o pensamento. Gostou? Pesquisa, entra no site, você vai encontrar várias outras atividades e outros joguinhos. Agora vamos entrar em outro tema. Vamos falar dos benefícios da música no ensino-aprendizado. A música desenvolve a criatividade, uma vez que estimula o cérebro. A música desenvolve a criatividade, uma vez que estimula o cérebro. É uma arte
e dá lugar à criação. Durante as aulas, os pequenos aprendem a como criar canções, cantar e tocar instrumentos. Contribui para o desenvolvimento cognitivo das crianças porque ajuda na concentração, no raciocínio lógico, na memorização, entre outros aspectos. Desenvolve a linguagem oral por meio de canto. Elas são motivadas pelos sons e ritmos musicais. Elas aprendem de uma forma bem divertida a verbalizar e a interagir com o mundo. Desenvolve o processo de alfabetização por meio da música, com a utilização de canções infantis, utilizando palavras repetidas e sílabas. Desenvolve a linguagem oral por meio de canto. Elas são motivadas pelos sons e ritmos musicais. Elas aprendem de uma forma bem divertida a verbalizar e a interagir com o mundo. Desenvolvimento motor a coordenar seus movimentos durante o acompanhamento dos ritmos. Rompe as barreiras da timidez e da insegurança quando as crianças fazem em público. Agora vamos entrar no campo do professor. Qual será o papel do professor na educação infantil? O professor deve planejar suas atividades de forma clara e objetiva. O professor da educação infantil deve ter os cuidados básicos e promover o desenvolvimento cognitivo e físico das crianças. E deve ter atitudes que auxiliem as crianças a superarem suas dúvidas e adquirirem confiança, além de estimular a verbalização e elaborar perguntas para promover o raciocínio lógico, o pensamento crítico, ajudando na construção da identidade da criança. Para isso, o professor deve planejar suas atividades de forma clara e objetiva, como a gente falou no início. E quando o objetivo é ensinar a criança de 0 a 3 anos para construir seu conhecimento através do lúdico para desenvolvimento pleno, em especial nos primeiros anos de vida, colabora na formação da criança, permitindo que ela atinja no seu pleno potencial na vida adulta. Nós aprendemos que as brincadeiras são uma forma muito inteligente para ampliar as capacidades infantis. Então, ao utilizar o lúdico na construção do conhecimento da criança de forma planejada, o professor deve estabelecer os objetivos para que a brincadeira tenha um caráter pedagógico, promovendo a interação social e o desenvolvimento intelectual da criança, de maneira a entrar no mundo imaginário da mesma. Nós conhecemos qual é o papel do professor conforme BNCC, mas só que eu estou trazendo esse tema só para a gente completar aí todo esse formato desse trabalho, né? Então, o que diz a respeito do papel do professor? Promover o desenvolvimento integral do indivíduo, ensinando habilidades como autoconhecimento, respeito, empatia, responsabilidade e determinação. Passou a ser uma parte importante no papel do professor dentro das novas propostas educacionais. Para finalizar o tema, mas não menos importante, a gente vai falar um pouco da responsabilidade dos pais no desenvolvimento infantil. Como sabemos, a primeira base e influência recebida pela criança é a sua família. Estudos revelam que crianças que se sentem protegidas e estimuladas em seu seio familiar, de forma geral, apresentam melhor autoestima, bem como conseguem lidar de forma mais segura com seus medos, limites e problemas. Os pais, responsáveis e professores e todos os que participam efetivamente da vida da criança representam um importante papel no desenvolvimento cognitivo dela, podendo ser determinante nas relações sociais e afetivas que ela vai desenvolver consigo mesma e com o mundo.